Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo dos grupos familiares da Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Eu sou o Gunter, eu sou seminarista na Igreja da Freguesia do Ó, e hoje nós daremos continuidade encerrando nossos estudos na segunda carta de João, a menor carta do Novo Testamento, mas também uma carta que nos ensina grandes lições, especialmente para esses dias que estamos vivendo. Antes de estudar o nosso texto, vamos fazer uma oração, pedindo a orientação de Deus para esse momento de estudo da sua palavra. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos porque esse texto que temos em mãos foi preservado pelo Senhor até os nossos dias. Nós podemos ler, entender e agradecemos, Pai, porque por conta do teu Santo Espírito que habita em nós e está conosco, nós podemos compreender a tua palavra. Pedimos, Pai, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, que nós possamos compreender o que está escrito e que isso seja vida para a nossa vida. Pedimos, Pai, isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo, vamos lá. Hoje nós estudaremos então qual é a verdadeira comunhão. Eu tenho tentado trabalhar esses temas com vocês na primeira parte, versículos 1 a 3, a verdadeira verdade, quando João fala para aquela igreja a importância da verdade para o amor que ele tinha para com aquela igreja, que os crentes da outra igreja tinham para com aquela igreja, a importância da verdade, verdade é o próprio Cristo, a verdade é o evangelho, a verdade é o nosso Deus. E que tudo aquilo que nós fazemos na vida cristã deve ser pautado pelas orientações da palavra, pela vontade de Deus. Nós não podemos amar as pessoas e fazer o que queremos na nossa vida se nós fizermos isso de acordo com o nosso próprio coração. Nós precisamos pautar a nossa vida pela verdade. Eu devo amar de acordo com a verdade, devo servir de acordo com a verdade, eu devo orar de acordo com a verdade, eu devo chorar de acordo com a verdade. A nossa vida como um todo tem que ser pautada pelo Evangelho, pautada por aquilo que a Bíblia prescreve para nós. No segundo estudo que fizemos, do versículo 4 até o versículo 6, vimos a orientação de João para aquela igreja, como eles deveriam se prevenir daqueles falsos mestres. Então ele fala sobre o verdadeiro amor, que é um amor que se resume basicamente em obedecer os mandamentos de Deus, de compreender aquilo que a Escritura diz e aplicar aquilo à sua vida prática. E nós devemos amar uns aos outros assim como Cristo nos amou. O nosso padrão não é como alguns dizem, né? A gente tem que se amar primeiro para poder amar o próximo. Não é isso. Pouco importa se você se ama muito ou se ama pouco. Esse não é o padrão da palavra de Deus. O padrão que a Bíblia coloca para nós é que nós devemos amar uns aos outros, não como eu me amo, porque a gente pode ser levado por várias ideias que temos em nossos dias de amor próprio, autoestima, que não são ideias bíblicas, e pensar assim: eu não consigo amar o outro porque eu não me amo. Esse não é o nosso padrão. O nosso padrão é amar o próximo, aquele que está próximo de nós, aquele que está ao nosso redor, nosso contexto, da mesma maneira que Deus me ama. Então, quando nós estamos diante de vários relacionamentos, alguns mais fáceis, outros mais difíceis, nós devemos nos lembrar que o nosso padrão de amor para com o próximo, para que nós possamos manter o nosso vínculo de amor, de unidade, de família, é um amor pautado pela Escritura. É um amor baseado na verdade, que se resume em obedecer os mandamentos que a Bíblia coloca para nós com relação ao próximo. Isso é um pouco duro, às vezes, de ouvir, mas é muito importante que nós façamos a correção de quais são os nossos referenciais. Porque a partir do momento que nós usamos algum outro padrão que não é a verdade, o amor se torna aquilo que é agradável para o nosso coração. Só que Jeremias nos diz que o nosso coração é enganoso. Por isso que a nossa maneira de demonstrar amor, por mais sincera nós falemos que ela deve ser pautada pela Escritura. Por isso, falar, você deve amar de acordo com os mandamentos, não é algo que esfria esse amor ou torna ele um amor legalista, talvez um amor fingido, um amor falso que não é tão sincero. Mas, na verdade, potencializa e orienta esse amor. Nos mostra como que deve ser a nossa vida de amor um para com os outros. No estudo da semana passada, o penúltimo estudo, vimos quem são os verdadeiros mentirosos, que é o que está no versículo 7 até o versículo 11. É um texto um pouco duro, em que nós vimos que aquela igreja que estava recebendo essa carta estava sendo afetada pela influência de alguns falsos mestres, homens que saíam por todo mundo enganando as pessoas, consciente ou inconscientemente do que estavam fazendo, ensinando que Jesus Cristo não veio em carne, que na verdade ele era apenas uma aparência de carne, que ele era apenas um fantasma, uma visão, uma ilusão. Era um ser divino, mas não era homem. E nós vimos que isso é um erro tremendo, tanto que esses homens são chamados de anticristos, justamente por defenderem ensinamentos como esse, que vão contra quem Cristo é nas Escrituras, na verdade, como nós já vimos nos estudos anteriores. Então a igreja estava sendo afetada por esses homens. E o apóstolo João fala: não deem ouvidos a eles, resistam a esses homens, eles querem enganar vocês, vocês não derem ouvidos a eles, vocês perderão tudo aquilo que nós temos trabalhado como igreja, como pastores, para criar em vocês, que é a imagem de Cristo.
Então não dê ouvidos a falsos mestres. Preste atenção no que você ouve. Avalie de acordo com a verdade. E se você perceber que aquele que está tentando te influenciar é um falso mestre, alguém que nega a doutrina de Cristo, nega as escrituras, qual que deve ser a nossa reação? O apóstolo João, o apóstolo do amor, nos diz, versículos 10 e 11. Nós não devemos nem receber essa pessoa em casa e nem saudar, ser agradável e gentil com elas. É claro, nós não devemos ser mal educados, procurar briga com essas pessoas ou tratá-las mal. A Bíblia nos fala que nós devemos amar os nossos inimigos. Mas amar o inimigo não significa chamar ele de amigo. Ele continua sendo inimigo, mas um inimigo que é tratado de acordo com a palavra. E nesse caso, aquela igreja não deveria dar o seu púlpito, dar oportunidade para ensino para esses falsos mestres. E no nosso contexto atual, nós devemos tomar cuidado com as mensagens que recebemos, talvez do YouTube algum sermão, no Spotify, algum áudio, algum vídeo com uma mensagem da palavra de Deus, que pode ser feita com uma boa intenção, mas que na verdade é um ensino que não está correto de acordo com a palavra. Então nós aprendemos com o estudo da semana passada a importância de nós conhecermos a doutrina verdadeira. Porque conhecendo o que é o certo, na hora que a gente ouviu o que é o errado, parece que dá aquele estado, né, a anteninha até apita, e você percebe o que está acontecendo ali. Por isso é importante a teologia. A teologia não é algo que esfria a vida do cristão, mas na verdade nos fortalece para a nossa caminhada cristã. Tendo feito esse resumo aqui dos últimos estudos que fizemos da segunda carta de João, vamos então para a última parte do nosso estudo e concluiremos. Será um estudo um pouco mais breve, que é o estudo sobre a verdadeira comunhão. O texto desse estudo está no final da carta, versículos 12 e 13, que diz o seguinte: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco, e conversaremos de viva voz, para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da tua irmã eleita te saúdam, segundo João, fim da carta. Vamos então estudar parte por parte, como já temos feito, destacando os trechos e fazendo breves comentários, e ao final algumas aplicações para nossas vidas. Em primeiro lugar, aqui no texto, nós encontramos o apóstolo João, no finalzinho dessa carta tão pequenininha, falando que ainda tinha muitas outras coisas que ele queria escrever. Isso nos traz a lembrança, né, de que a nossa vida cristã é um eterno aprendizado. Nós nunca poderemos chegar um dia, talvez com 10 anos, 20 anos, 40, 50, 70 anos de vida cristã e falar assim: eu aprendi tudo. Qualquer cristão sincero, com muitos anos de vida cristã, talvez um idoso que se converteu na infância, na juventude, pode garantir para você, se você tiver dúvida, converse com alguém que você conhece que tem essa história. Ele vai te falar: eu aprendo coisas novas todos os dias. Toda vez que eu ouço um sermão fiel à palavra, toda vez que eu estudo a escritura, toda vez que eu leio um bom livro cristão, eu aprendo coisas novas sobre a palavra de Deus. Não quer dizer que o texto muda do dia para o outro, cada vez que a gente lê, a gente encontra um novo significado. Não é isso. A Bíblia tem um significado concreto em seu texto. O que João quis dizer na segunda carta de João é exatamente aquilo e acabou. A nossa compreensão, às vezes, que não é a mesma. Eu posso, por exemplo, talvez muitos de vocês e eu mesmo, eu nunca estudei essa carta a fundo antes de preparar esses estudos para vocês. Talvez você já tenha lido a segunda carta de João várias vezes, por ser uma carta pequenininha, né, para te marcar que já fez a leitura bíblica anual, mas nunca se debruçou e compreendeu a mensagem que essa carta nos traz. E toda vez que nós fazemos isso, nós compreendemos o que o texto diz, porque o texto tem um significado em si mesmo, só que isso transforma a nossa vida no momento que nós lemos. Então, a Bíblia está sempre lá. O seu ensino não muda. Só que nós mudamos. Quando nós temos contato com a verdade, que João fala que é tão preciosa e tão transformadora, a nossa vida é mudada. E o apóstolo João termina a sua carta falando isso. Tem muita coisa ainda para escrever para vocês. Ainda tem muita coisa para enfatizar, para instruir, para conhecer. Por isso que nós não podemos nunca nos dar por satisfeitos com o que nós temos na nossa vida cristã. Talvez você já, talvez tenha o risco, né? Eu já sofri isso algumas vezes, de pensar assim: não, eu acho que o que eu já estudei já está bom. Eu acho que eu já tenho o suficiente para viver uma vida cristã, ok, vou para o céu, Jesus me ama, tá tudo certo. É um risco que nós temos, que às vezes pode ser mascarado com uma certa humildade. Não, eu já sei o suficiente, eu não preciso saber muito mais, se eu souber muito mais eu não vou conseguir cumprir, eu prefiro saber pouco e fazer o pouco. Não caia nessa. Na verdade, essa máscara de humildade só esconde arrogância por trás. Porque diante de um texto maravilhoso, um texto divino como esse, que reflete, né, o seu autor, o autor divino, nós estamos diante de uma fonte praticamente inesgotável de conhecimento. E nós nunca podemos dar por satisfeitos. Nós devemos sempre buscar cada vez mais e mais buscar a palavra do Senhor. Quando nós lemos a história de grandes pregadores do passado, grandes homens de Deus, cristãos comuns, ministros e pessoas de modo geral, muitas delas que escreveram suas biografias e ficaram registrados seus últimos momentos, falaram lá:
Gostaria que fosse lido a carta tal de Paulo aos Efésios. Eu gostaria que lesse para mim os sermões do pastor tal, quando ele pregou na igreja isso, está escrito lá. Muitas pessoas, até mesmo no momento de leito de morte, pediam para aqueles que estavam próximos deles para o relembrar da palavra. E não há maior consolo, não há maior alegria para a vida de um cristão quando nós nos debruçamos sobre a palavra e aprendemos um pouco mais sobre o nosso Deus. E, em segundo lugar, tem um ponto muito interessante que foi, na verdade, o motivo pelo qual eu escolhi essa carta para trabalhar com vocês. Alguns outros também, mas esse foi o principal versículo. Um versículo que, lendo de primeira vez, pode parecer que não tem muito ensino, muita bagagem teológica, mas revela para nós algo muito interessante. Nós acreditamos que a Bíblia é palavra de Deus. A Bíblia não é parte palavra de Deus, parte palavra de homem, ou ela também não se torna palavra de Deus quando a gente lê a Bíblia. A Bíblia é palavra de Deus pelo que ela é. E cada uma das palavras, cada uma dos pontos de acentuação, cada parte do texto foi escolhida por Deus. Deus não escreveu partes na Bíblia à toa. E momentos como esse, que parecem de um âmbito muito pessoal, revelam para nós partes de aspectos da vida cristã que podem nos trazer várias instruções interessantes. Olha o que João diz: ainda tinha muitas coisas que vos escrever. Não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir ter convosco e conversaremos de viva voz. Aqui nós temos João falando basicamente o seguinte: olha, meios de comunicação não substituem o face a face. Sabe aquilo que nós tínhamos no nosso grupo familiar, às quartas-feiras, sentávamos em roda lá no apartamento da Maria, olhávamos uns para os outros, conversávamos, dávamos risada, estudávamos o texto, alguém fazia uma pergunta, a gente conversava, discutia aquilo, trazia um exemplo de como aquilo afetou a nossa vida. Momentos como esses, nós podemos ter aquilo que é a verdadeira comunhão, que é olhar um no rosto do outro e lembrar de como que o nosso Deus é bom. Como que ele junta pessoas que não têm nenhum laço familiar, muitas vezes, por causa de algo que ele fez em nosso coração. A comunhão que nós temos uns com os outros é algo insubstituível. E meios de comunicação, cartas, WhatsApp, até mesmo Zoom aqui, esse aplicativo que eu estou usando para gravar as aulas, não substitui. Eu tenho levado para vocês, através dessas gravações, instrução sobre a palavra de Deus, como eu fazia nos grupos, nas reuniões presenciais que tínhamos, mas não substitui. Eu não consigo ouvir a tia Amélia orando no meu ouvido aqui de um lado, a Suzana fazer uma pergunta, a Jo, a Maria, o João, a Ceci, a Cida, cada um de vocês, não consigo ver vocês aqui. E isso é muito doloroso, isso é muito ruim. Só que isso, ao mesmo tempo, é algo bom. Porque quando a gente sente falta, a gente sente saudade das coisas, mostra como que aquilo é precioso para nós. E eu sinto muita falta de vocês. Eu sinto muita falta da nossa reunião presencial. E meios virtuais como esse não podem substituir. Eles ajudam a manter, mas eles não substituem de fato. Quando essa crise passar, espero que a gente possa se reunir novamente. E João sabia disso. Ele fala: olha, eu podia escrever essas coisas todas com papel, tinta, os meios da época, mas eu quero falar com vocês face a face. Eu quero conhecer vocês. João já era idoso, já tinha todas as suas dificuldades para viajar. Ele ia planejar um meio de chegar até aquela igreja para poder conversar face a face com os membros, com a liderança, ou talvez, né, com a mulher que recebeu essa carta, aquela hipótese da interpretação do texto. E porque tem coisas que não dá para substituir. Tem coisas que câmeras, webcams, internet não resolve. É só o presencial. É claro, é bênção de Deus, podemos continuar conversando assim, tendo algum tipo de comunhão, mas nada substitui. Nada substitui a comunhão que nós temos face a face uns com os outros. A Bíblia nos ensina em diversos momentos que nós somos um povo, nós somos um corpo. Nós não somos, né, alguma parte de algum laboratório com vários membros dissecados, cada um em um lugar. Nós não somos vários tijolinhos separados em uma loja material de construção. Nós somos um edifício. Nós somos um único corpo. Nós somos feitos para vivermos unidos uns dos outros. Lá em Gênesis 2:4 nos diz que Deus fez uma auxiliadora para o homem porque o homem não poderia viver sozinho, não era bom que fosse assim. É claro que está falando sobre o contexto do casamento, mas Deus não fez o ser humano, seja ele homem ou mulher, para viver isolado. Muito menos nós somos povo do Senhor. Nós não podemos cair naquela lábia dos desigrejados de que tendo uma comunhão virtual, assistir um bom sermão, ouvir um louvor e orar em casa substitui. Nada substitui ir à igreja aos domingos, ter comunhão nos grupos familiares e ver uns aos outros face a face. Tem coisas que não dá. Eu não consigo transmitir por meio dessa câmera, por meio desse microfone, dessas coisas, tanto quanto eu amo vocês. Palavras às vezes não expressam coisas que só um abraço, um aperto de mão, um olhar ou algo do tipo consegue transmitir. E isso é algo que nós não podemos nos acostumar. Esses meios virtuais, apesar de serem bênção de Deus,
não podem substituir aquilo que somente o contato presencial consegue nos oferecer. E João vai terminar esse versículo 12 dizendo o seguinte, que esse contato pessoal que ele desejava ter com aquela igreja era para que a nossa alegria, tanto a de João, como da igreja que ele estava, como a igreja que receberia ele, fosse completa. Eu já falarei mais disso na aplicação, mas nós devemos orar por isso. Nós devemos orar para que esse período de pandemia acabe logo, para que nós possamos nos reunir como igreja, para que nós possamos ter a nossa alegria completa. Eu fico muito feliz de poder falar com vocês por meio desse meio virtual e eu acredito que vocês também ficam felizes de saber que nós temos ainda o nosso grupo, podemos conversar. Ou se você não é do nosso grupo, né, recebeu esse vídeo por acaso no WhatsApp em algum lugar, você tem algum contato virtual com algum outro cristão, com alguém que professa a fé cristã. Mas só estar junto que realmente traz essa alegria completa. Nós sentimos uma alegria parcial, mas a alegria plena, completa, que enche nosso coração, que nos dá vontade de ficar horas e horas conversando juntos, e isso é só no presencial que a gente sente plenamente. Então, não se contente. Esse período vai passar, e quando passar, nós podemos ter a nossa alegria completa. E por último, como toda carta do Novo Testamento, como toda carta da época, João termina a sua carta com uma saudação, com um encerramento, uma despedida para aquela igreja que receberia. E ele diz que os filhos da tua irmã eleita te saúdam, ou seja, os cristãos da igreja em que João estava mandavam saudações para os cristãos da igreja que receberia aquela carta. E nós vemos então essa grande comunhão, essa grande família cristã. Nós vimos isso em estudos anteriores, mas nós amamos pessoas que nós não conhecemos. Nós somos irmãos de pessoas que nós nunca vimos antes. E quando você conhece um cristão, realmente um cristão, parece que você conhece a pessoa há tanto tempo. É uma amizade, é uma comunhão, uma alegria que somente Cristo, o Espírito Santo, o nosso Deus e Pai, consegue fazer em nossa vida. Nós somos adotados pelo nosso Deus. Quando Jesus morreu na cruz por nós, nos tornando irmãos dele, e o Espírito hoje coloca uma convicção tão forte no nosso coração que nos faz chamar Deus de Pai. E se nós podemos chamar Deus de Pai, nós podemos chamar uns aos outros de irmãos. E essa comunhão familiar que é real, às vezes eu até brinco, né? Nós somos irmãos de sangue também. Sangue de Jesus. Graças ao sangue de Jesus, nós também somos irmãos de sangue. Nós somos uma família tão real quanto o meu irmão, o Richard, como o meu pai, o Wagner, e minha mãe, a Silvia. Eu sou tão irmão de vocês quanto eu sou deles. Então, a nossa comunhão ela é real. Não é jeito de falar. Não é uma força de expressão. Não é uma metáfora. A nossa irmandade, a nossa fraternidade cristã, ela é tão real como os laços familiares que temos uns com os outros. E muitas vezes até mais profundos. Porque eles trazem uma comunhão que somente aqueles que são filhos de Deus conseguem compartilhar. Dos mesmos sentimentos, as mesmas alegrias, os mesmos desejos, angústias, tudo aquilo que somente Cristo, através do poder do Espírito Santo, através da pessoa do Espírito Santo, efetua em nossas vidas. Eu quero encerrar então com algumas aplicações. Algumas eu já disse, quero apenas relembrá-los. Em primeiro lugar, sempre teremos coisas novas para aprender da palavra de Deus. Não se contente com pouco. Sempre queira conhecer um pouco mais. Faça como uma mulher cananeia e fale para Jesus: Jesus, me deixa comer um pouquinho mais das migalhas. Deixa cair um pouquinho mais, para que eu possa me alimentar cada vez mais. Nós precisamos ter aquela sede insaciável de conhecer mais o nosso Deus. É claro que a Bíblia fala que nós teremos a nossa sede satisfeita quando encontramos a Cristo. É outra ideia que eu estou querendo trazer aqui. Nós precisamos buscar em Deus continuamente toda a nossa nutrição, todo o nosso ensino, toda a nossa base para vivermos. A Bíblia é o nosso alimento. A Bíblia é o nosso livro-texto. Quando nós debruçamos sobre ela, o nosso Pai nos alimenta, nos consola, nos corrige. E nós nunca podemos nos dar por satisfeitos com aquilo que nós já temos da palavra do Senhor. Precisamos buscar sempre mais e mais. Em segundo lugar, meios de comunicação não substituem a presença real. Já falei bastante disso, eu não vou me delongar muito aqui. Tem coisas que somente face a face podemos desfrutar. Consolo, alegria, risadas, carinhos. É tudo aquilo que somente a comunhão na igreja consegue nos proporcionar. Em terceiro lugar, a nossa comunhão presencial deve ser anelada. Nós não fomos feitos para viver sozinhos. Não se acomode com o virtual. Tem algumas pessoas que às vezes têm um pouco mais de facilidade para se acomodar com a situação presente, sabe? Ah, não pode sair de casa? Tudo bem. Ah, não pode mais ir para a igreja? Tudo bem. Algumas pessoas realmente se acomodam assim, às vezes a própria personalidade da pessoa ser um pouco mais acomodada, um pouco mais encostada nas coisas. Mas não faça isso. Se você tem essa tendência, não se contente, não se acostume com ficar longe da igreja. Nós acreditamos que não existe culto online, não dá para a gente cultuar a Deus como igreja online. O que nós temos é a transmissão de sermões para tentar nos manter de alguma forma a nossa comunhão. Mas o culto mesmo
É só quando nós estamos unidos como igreja, presencialmente, juntos, adorando como uma só voz, naquele momento específico, em um lugar específico. É nesse momento que o culto é feito. O que nós fazemos nesse período de quarentena são outras formas de culto, o culto particular, o culto doméstico, o culto familiar, mas nada substitui. Então, se você tem se acomodado com a situação atual, porque já se passaram, acho que 5 semanas desde que nós começamos a quarentena, não se acomode. Peça para que Deus sensibilize seu coração. Incomode você ao ponto de você orar mais e mais para que esse período acabe logo e possamos nos reunir presencialmente uns com os outros. E você que já tem sofrido com isso, tem sentido saudade, tem sentido falta desses momentos, continue orando. Não cesse de orar para que esse período passe logo, soluções médicas sejam providenciadas, que nós possamos nos reunir de alguma forma. Até lá, siga as orientações do Ministério da Saúde, tome cuidado, não abuse da sorte. Essa doença é real, tem matado muita gente, mas não se esqueça, o nosso Deus está acima dessas doenças. O nosso Deus colocou um início para isso e ele determinará um fim. E nada escapa do seu controle. Até lá, o que cabe a nós é orar e ter sabedoria no nosso procedimento diário, tomando cuidado para não se infectar, transmitir para os outros, mas também não esquecer que nós não fomos feitos para viver assim. Nós somos feitos para viver em comunhão, evangelizando, proclamando as boas novas de Deus, cultuando a Deus unidos como igreja. E por último, ore por seus irmãos e por sua igreja para que Deus os conforte e sustente nesses dias maus. Tem muitas pessoas que moram sozinhas e que talvez por conta desse isolamento já estão há muito tempo sem ver ninguém. Tem gente que não sabe lidar bem com a solidão. Tem gente que fica muito mal, começa a vir pensamentos perturbados. Ore por essas pessoas. Se você puder, ligue por essas pessoas, faça companhia para elas de alguma forma que não apresente risco à pessoa nem é para você, mas tente ajudar essas pessoas, seja por meio de oração, seja por meio de uma ligação, seja por meio de uma mensagem de texto. Tente ajudar essas pessoas que têm sofrido com a solidão nesses dias. Ore também pela sua igreja, no nosso caso, a Igreja Presbiteriana da Freguesia do Ó. Ore pelos pastores, presbíteros, diáconos, os membros de modo geral, os adultos, idosos, jovens, adolescentes e crianças, para que todos nós aprendamos com esse momento também. Que seja um período de aprendizado para a igreja, para que nós aprendamos a valorizar cada vez mais a nossa comunhão, para que nós não venhamos a trocar, quando tudo isso passar, talvez o culto da manhã, o culto da noite, a escola dominical, por um prato de lentilhas, para dormir um pouco mais, para assistir televisão, para descansar. Que nós aprendamos com esse período, que nós aprendamos a valorizar os momentos que nós temos e que Deus tem nos dado. Essas coisas não têm preço. Nada no mundo substitui a nossa comunhão presencial e real uns com os outros. Esse é o nosso estudo de hoje, é o encerramento, então, da segunda carta de João, a menor carta do Novo Testamento, mas que é cheio de ensinamentos para a nossa vida. O meu desejo, a minha oração é que isso tenha sido bênção na sua vida, que o Senhor guarde essas palavras no seu coração, te ajude a praticá-las com o poder do Espírito Santo, dependa dele para isso, porque ele nos ajudará, e que você tenha o seu coração consolado e estimulado a orar para que todo esse período passe logo, nós possamos nos reunir novamente como igreja, nós possamos ter nossas reuniões do grupo familiar e que Deus nos ajude a lidar com esse momento tão atípico. Nós não somos preparados para passar por isso. Ninguém é preparado para passar por isso. Mas nós podemos aprender agora a como reagir melhor e como lidar melhor com essa situação de uma maneira cristã. Ore e não se esqueça que o nosso Deus está conosco, ele nunca nos abandonou e nunca nos abandonará. Vamos orar? Deus bendito, nós queremos te pedir, com base com tudo que nós estudamos, aprendemos, meditamos nesses dias, que o Senhor guarde a sua palavra no nosso coração, que nós nos tornemos discípulos de fato do Senhor, que nós possamos proclamar a tua palavra porque ela faz parte da nossa vida. Pedimos, Senhor, que o Senhor console os nossos corações, console o coração daqueles que estão tristes, desanimados, ansiosos, preocupados com toda essa crise. Pedimos, Pai, pela tua igreja da Freguesia do Ó e toda a tua igreja espalhada pelo mundo, que nós não venhamos a nos acostumar com esse período de solidão e de isolamento, mas que nós venhamos a ter nosso coração apertado, buscando cada vez mais e pedindo cada vez mais que esse período acabe e que nós possamos nos reunir presencialmente como fazíamos anteriormente. Peço também, Pai, que o Senhor nos guarde do egoísmo, guarde-nos da ansiedade, Pai, que às vezes tira a nossa paz, nos ajude a confiar em Ti, nos ajude a depositar todas as nossas ansiedades aos Teus pés, porque o Senhor tem cuidado de nós. Nos ajude a permanecer fiéis, nos ajude a dar bom testemunho nesses dias, e que tudo aquilo que aprendemos com a segunda carta de João, sobre a importância da verdade, a importância do amor, a importância de tomar cuidado com o que nós ouvimos, assistimos, a importância da comunhão uns com os outros, que tudo isso fique guardado no nosso coração e nos habilite a praticar a tua palavra e viver vidas que glorificam o teu nome.
Peço, Senhor, guarde cada um desse grupo familiar, cada um do teu povo espalhado pela face da terra, dando a eles a tua paz, dando a eles o teu consolo e ajudando-os a meditar nesses dias e lembrar de como que o Senhor é importante para nós. É o que te peço, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus, o Rei da Igreja, o Rei do mundo, aquele que não dorme e nem dormita. Amém. Esse é o encerramento do nosso estudo de 2 João. Semana que vem nós nos vemos com mais uma porção da palavra de Deus. Que Deus os guarde, os abençoe e fiquem em paz, porque o nosso Deus está no controle de tudo isso que está acontecendo.